Estenda a sua mão aqui para frente. Vem aqui, Dani. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos. Por esse momento tão importante. Cremos sim que é uma noite profética. Sabemos que o que será pregado aqui é a tua palavra. Eu, como pai, conheço um pouco a vida do Pedro, assim como conheço a vida da Júlia. Como pais deles, nós sempre fizemos questão de colocar uma boa semente no coração deles. O que eles são hoje é resultado da tua graça e da tua misericórdia na nossa vida. Sabemos que hoje não existe nenhum peso sobre a vida deles. Eles são livres. Pedro é livre, a Júlia é livre, assim como o Ícaro, a Gi, a Bia e o Mateus. Por causa da tua graça e da tua misericórdia em nossas vidas. O Senhor conhece todo o coração da nossa família. O Senhor sabe o quanto prezamos em obedecer a tua palavra. E o que está acontecendo aqui hoje não é nada mais, nada menos do que a consequência daquilo que um dia semeamos no teu reino. E hoje queremos lançar o Pedro na tua presença. Colocá-lo diante do teu altar. O Senhor sabe que desde o dia que a Júlia nasceu em 98, ela foi consagrada a ti. E o Pedro, quando nasceu em 2002, ele foi consagrado a ti. A alegria que nós temos em vê-los crescer é motivo de louvor, adoração e engrandecimento do teu nome. Somente o Senhor poderia fazer isso. A alegria que nós temos em viver em família, não só nós, mas em família cultura real, é o que nos traz paz. Saber que estamos semeando os nossos filhos numa família que tem crescido junto conosco. Ninguém tem ficado para trás. O nosso coração arde de vontade de cuidar de cada um. O Senhor sabe, o Senhor conhece quem o Senhor trouxe como pastores deste ministério. Nós crescemos como família, nos alegramos como família, nos movemos como família. E o privilégio de ter uma família sacerdotal não é só minha, é de cada um aqui nesse ministério. Cada pessoa que entrou aqui e hoje se acha sozinho, não estará sozinho. Terá a sua família completa diante do teu altar. E hoje, que o Pedro flua na tua presença, que aquilo que ele ministrar acesse o nosso coração. E traga paz a cada um aqui, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Tem, vou pegar ali. Obrigado.
gostar, mas tudo bem. Né? Ninguém traz cafezinho pro seu pai, eu trago para você. Obrigado. Deus abençoe, filho. Primeiro eu tenho que confessar que eu estou nervoso, não vou esconder. Não vou esconder isso. Não estou acostumado a ouvir minha voz assim alto atrás de mim, só cantando. Mas não poderia ser diferente. Foi tudo no tempo certo. E assim como meu pai disse, ele estava orando aqui, eu vejo este momento aqui na minha vida como algo profético. Até para esse ministério. Isso, eu creio que confirma muitas coisas do que Deus tem colocado no meu coração. Então, eu espero que eu possa transmitir com clareza tudo aquilo que eu preparei. Primeiro eu queria deixar claro que isso é um privilégio para mim. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desta geração abençoada e que agora está me atingindo. E eu aqui, tomado pelo Espírito Santo, eu sei que foi porque isso é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Eu sei que não é fácil e não é qualquer um que vem aqui na frente falar daquilo que está vivendo. Então, confesso que eu enrolei também por muito tempo. Meu pai, enquanto ele estava na Síria, ele falou: filho, eu gostaria que você ministrasse. Eu falei assim: não, eu preciso que você esteja lá na primeira vez, porque qualquer coisa que eu falar de errado, você está lá para me corrigir. Eu sei que você é o único que tem coragem de fazer isso. Inclusive, eu pedi para ele fazer isso. Mas eu sei que é o Espírito Santo que vai me usar, então vai ser tudo de Deus para vocês. Nesses últimos dias, e até explicando o porquê que isso é uma confirmação no meu coração, este momento aqui, e no tempo certo, foi por conta do caminho do rio. A gente passou por um final de semana tremendo, e onde eu pude aprender muitas coisas e ver que o tempo está acabando. O tempo está acabando. E ver ainda mais que estamos perdendo esse tempo. Não estamos ganhando ele, usando ele de forma para ministrar as pessoas ou em obediência. Não. Muitas das vezes nós estamos perdendo esse tempo. E aí, claro, por livre e espontânea pressão, não, brincadeira, não fui pressionado, mas aquele super convite no domingo, o Pedro vai ministrar quarta-feira. Falei, então tá bom, amém. E tudo se encaixou, porque uma semana antes, que foi logo após o caminho do rio, eu cheguei no Mike e falei assim: Mike, só para vocês entenderem, Mike, eu não me vejo tanto no meu ministério de louvor. Deus tem me perturbado comigo, ministrando a igreja. E isso tem tomado meu coração de uma forma que eu não pude recusar o convite. Eu falei, meu pai só pode estar sendo usado por Deus naquele momento, no domingo. E me desafiando a cumprir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então vamos lá. Eu
Queria ler com vocês, podem abrir aí em Atos 3:11. Esse texto aqui é um pouco depois de Pedro e João chegar no templo de Formosa e ver o mendigo lá aleijado. E o mendigo pediu esmola e eles falaram que nem ouro, nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu lhes dou. Levante e ande em nome de Jesus. Então isso é logo após eles terem curado aquele mendigo. Atos 3:11. A pregação de Pedro no templo. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então aqui, eu vou ler este trecho inteiro aqui de Atos 11 até o 20, mas eu queria, no meio de cada versículo, compartilhar algumas coisas. E aqui, principalmente, Pedro ter deixado claro para eles que aquele poder não veio dele, mas sim do Espírito Santo que estava ativado em Pedro. Então ele queria deixar isso claro para os israelitas, que se convenceram de que aquele poder era de Pedro ou de João, porque não é normal você ver um mendigo se levantar por conta da oração de Pedro. E naquela época era fácil duvidar, né? Aí no verso 14 ele diz: vocês negaram publicamente, e isso aqui eu queria deixar bem claro na sua mente. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Aqui, Pedro quis mostrar para eles também que aquele povo crucificou e entregou para a cruz quem tinha curado aquele mendigo. Ele mostrou para aquelas pessoas, porque se o poder não vinha de Pedro, e vinha assim, do nome de Jesus, e aqui ele diz que vocês mataram o autor da vida, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram para que fosse libertado um assassino, ou seja, aquelas pessoas crucificaram quem tem o nome que curou aquele aleijado. E muitas das vezes nós achamos que nós somos melhores do que esses israelitas aqui, do que esse povo, por não ter vivido naquela época, ou por não ter literalmente falado, crucifiquem Jesus. A gente se acha um pouco melhor, mas não. Porque em Hebreus 6:6 fala que o nosso pecado crucifica o Filho novamente. Se nós permanecermos no pecado, isso todos os dias crucifica o Filho de Deus novamente. E isso está escrito em Hebreus 6:6. E eu lendo essa passagem, Deus falou muito comigo sobre temor. Porque é algo que está faltando nesses dias, é temor. Temor de que
Isso é real, de que o nosso pecado crucifica Jesus novamente. E por que nós se sentimos melhor do que aqueles israelitas, sendo que nós somos tão pecadores quanto, e os nossos pecados crucificam Jesus tanto quanto? Verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, a quem vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. E aqui eu queria, antes de ler o verso 17, é que além de nós termos esse temor, nós precisamos acreditar que nós temos essa responsabilidade de orar pelos enfermos, de orar pelos cativos para que eles sejam libertos. E como eu disse, depois do caminho do rio, muitas coisas mudaram na minha vida e nos meus dias. Essa semana, a cada dia, aparecia uma enfermidade ou um doente diferente no meu trabalho. A cada dia que se passava, e eu contando. Meu Deus, depois do caminho do rio, teve um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. E eu pude ver que a gente está cercado desses que precisam dos filhos de Deus se manifestando aí fora. Desses que precisam dos filhos de Deus reconhecendo que aquilo não vem deles, porque eles não têm poder nenhum, mas sim o nome de Jesus, a quem aqueles mesmos doentes, enfermos e cativos estão crucificando. Mas nós temos o dever, e nós temos aqui a prova de que podemos ser ativados no Espírito Santo e ser movidos em poder para curar estes. E aí no meu trabalho, chegou um dos meninos lá que trabalha comigo. Ele não tinha ido naquele dia porque ele tinha que levar o pai dele no hospital do câncer para fazer um tratamento. E aí ele meio que chegou desesperado assim e tal. Eu tenho que assinar alguma coisa aí porque eu não vim hoje e eu tô com medo de não receber e tudo mais. O que eu tenho que fazer? Eu tive que levar meu pai no hospital do câncer. E minha avó já está internada faz 1 mês. De câncer também. E aí ele foi atendido. Não era eu que estava atendendo ele. Aí ele saiu, foi para o carro, eu corri atrás dele e falei assim, posso orar por você? Eu quero fazer a diferença na sua vida. E eu sei que o Deus que eu sirvo pode curar o seu pai e a sua avó. Eu sei disso. E aí eu posso orar? Ele desceu do carro. Claro, com certeza é isso que eu preciso, porque já não restou saídas. E quantas pessoas aí fora já não se veem sem saídas, sem esperança, sem fé nenhuma, esperando que nós tenhamos uma atitude de chegar até eles e falar assim, o meu Deus é um Deus que cura, o meu Deus é um Deus que liberta. O Deus que eu sirvo pode transformar você e a sua família. Eles esperam por isso. Eles esperam por isso. E aí, sem contar as outras vezes, chegando clientes lá, antes mesmo de pedir qualquer coisa. Nossa, que dor aqui nas costas. Nossa, cheguei aqui, quase que não consegui chegar de dor na cabeça. Nossa, quase que... E eu, Deus, o que o Senhor quer comigo? Será que é para eu orar por todo mundo? Será que é para eu orar por essa porta aqui, todo mundo que passar já ser curado? Porque isso aqui daqui a pouco vai virar um hospital, não vai virar uma fábrica de bloco. E aí uma igreja, né, não um hospital. Mas eu
com isso me incomodando, Deus, não é possível que esse mundo aí fora tá tão sedento. E aí eu leio aqui que nós estamos te negando. Eu leio aqui que nós, a cada dia, estamos crucificando o Filho de Deus. E aí no verso 17, que chega onde eu quero que seja lançado no seu coração este trecho. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. O 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Para isso funcionar para nós experimentarmos um pouco desses plenos poderes, ou desses cativos e desses doentes virem até nós e sentirem um refúgio, sentirem um descanso, uma paz, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E eu digo isso porque tem até uma passagem que eu não cheguei a não anotar aqui, mas eu estava estudando esses dias, em 1 João, que fala que aquele que permanece no pecado é filho do diabo. Mas aqui não está falando que o diabo que cura, que o diabo que tem poder. Aqui fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de nossos antepassados. Aquele que glorificou o seu servo Jesus. E quem foi que curou? Foi Pedro e João. Eles não eram filhos do diabo. Eles não eram filhos do diabo. E aqui, quando a gente lê do verso 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado Jesus. O Cristo que Ele quer mandar aqui, não é a volta de Jesus. É Cristo em nós, que é a esperança da glória. Ele quer colocar isso dentro de nós. Ele quer habitar em nós. Só que antes nós precisamos nos arrepender para que os nossos pecados sejam cancelados. E nós possamos resplandecer a face do Senhor. Tem até a passagem de Mateus 3:2, de João Batista, que é bastante conhecida. Mateus 3:2, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O que a gente pode trocar a palavra aqui? Trocar não, né? Ele falou no começo, arrependam-se. Mas o preparar o caminho também é sobre arrependimento. Porque para nós prepararmos o caminho e para Cristo em nós ser a esperança da glória, nós precisamos nos arrepender. E nós nos arrependemos, arrependemos? Agora já esqueci o português. Isso. Se nos arrependermos, nós seremos ativados no Espírito Santo. E nós vamos curar estes que nos perseguem. E se isso não ficou claro ainda no seu coração,
vão nos perseguir. Não só como minha mãe disse, não só os indignados ou os mestres da lei. Não, os doentes vão nos perseguir. Os presos, os cativos, eles vão nos perseguir. Não sei se eu posso falar. É que na minha cabeça ficou tão... As desgraças vão nos perseguir. É o pastor Paulo que não gosta? Então tudo bem. Ele vai assistir depois, né? As desgraças vão correr atrás de nós. Mas por quê? Porque nós somos cheios da graça do Senhor. Nós somos cheios da graça do Senhor. E isso é lógico. É lógico que os doentes vão ver que nós estamos fazendo a diferença. Que nós estamos agora curando os enfermos, libertando os cativos. Eles vão olhar para nós, podem até fazer como os israelitas. Que isso? Vocês que estão curando, é pelo poder de vocês, por favor, me cura, me ajuda, eu estou preso nesse pecado. E aí você vai falar, não sou eu, não vem nada de mim. Porque eu já me arrependi, eu já deixei os meus pecados de lado, eu já deixei as práticas no passado. E agora eu vivo para Cristo, para que Ele seja glorificado através da minha vida. E hoje eu posso te curar. Então, isso tem que estar muito claro no nosso coração. Porque parece que é o segredo para tudo isso. É o segredo para tudo isso. É nos arrepender. O segredo para nós fluirmos no Espírito Santo é nos arrepender. E muitas pessoas acham que isso é opcional. Acham que buscar é opcional, acham que se entregar, que orar, que jejuar, que se arrepender é opcional, mas isso não é opcional, isso é obediência. Isso é obediência. Nós nos arrepender... me voltei nessa frase. Se nós nos arrependermos, nós estamos obedecendo aquilo que está na palavra. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque o arrependimento, ele só vem através de uma mudança. O arrependimento só vem através de uma mudança completa da nossa mente e das nossas práticas. Então não é fácil. Não é fácil. Mas isso aqui nos dá todas as dicas que nós precisamos. Nos dá todas as dicas. Assim como fala em Josué, já me corrija se eu estiver errado, para nós meditarmos nesse livro de dia e de noite, para que nós possamos cumprir fielmente o que nele está escrito. E se nós cumprimos o que está aqui, logo nós estamos preparando o caminho para aqueles que estão vindo aqui atrás. Porque eles estão vendo que nós estamos curando, que nós estamos libertando, que nós estamos orando por aqueles que precisam. Nós estamos nos arrependendo. E isso, tudo que nós fazemos, vai formando um caminho atrás de nós. Preparando este caminho para estas pessoas e para o Senhor, quando Ele chegar e ver os nossos frutos. Isso é preparar o caminho. Isso é preparar o caminho. Quando nós fazemos essas coisas, deixamos um rastro para trás de exemplos, porque nós estamos copiando Jesus. O que tanto o Miguel falou, quanto o Miguel falou, da missão do Messias. Essa é a missão do Messias. Se a gente olhar para isso e a gente cumprir tudo aquilo que ele falou para nós, curai, libertai, pregai o Evangelho, isso é preparar o caminho. E claro que
nós precisamos ser nessa geração, para preparar este caminho, a voz de Jesus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus, para que nós possamos tocar esta geração e pregar e deixar claro para essa geração e mostrar o caminho que eles estão levando da perdição e falar: arrependam-se, arrependam-se, para que Cristo seja glorificado através de nós. Eu não sei se foi muito rápido, mas eu acho que era isso. Não precisa tocar o violão. Se coloque de pé. Se coloque de pé e feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração agora. E mostrar para você aquilo que você tem que mudar, aquilo que você tem que se arrepender, aquilo que você tem que deixar para trás. Aquilo que às vezes te prende. Este é o momento de você se arrepender. Aproveite este momento. Isso que Deus está te mostrando agora no seu coração é aquilo que você tem que mudar. É aquilo que você tem que mudar. Senhor, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, pois isso nos destrói. Isso nos destrói. E além de nos destruir, nós entendemos que isso crucifica o Senhor novamente. Nos livra, Senhor. Nos livra. E nos liberta disso. Queremos nos arrepender de todo o nosso coração e mudar o caminho. Mudar o caminho que estamos levando. E seguir somente a Ti, que é o caminho, e que é a verdade, e que é a vida. Seguir a Ti, seguir os Teus passos. Olhar para você e ter temor e nos arrepender, para que nós possamos ser as Suas mãos aqui na terra, os Seus pés aqui na terra, e a Sua voz para essa geração. Nós queremos ser ativados no Teu Espírito Santo, para que possamos preparar o caminho para Ti. Preparar o caminho para aquela criatura que geme pela nossa manifestação. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Queremos nos entregar a Ti. Queremos nos prostrar aos Teus pés. Deixa Deus falar no teu coração neste momento. Deixa Deus falar no teu coração neste momento. Se você quiser vir até aqui na frente e colocar isso no altar, entregar para Deus mesmo que seja um pecado. Se é só isso que você tem para entregar, entregue nas mãos dele. Fala: Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim. Se você estiver sentindo alguma dor, ou estiver doente por algum motivo, pode vir aqui na frente também, que os presbíteros vão estar orando por vocês. Mas principalmente, se você quer se arrepender, se você está disposto a se arrepender, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Antes de encerrarmos,
Eu queria só compartilhar com você um trecho da palavra aqui. Eu não quero completar a ministração do Pedro, não, de forma nenhuma. Mesmo porque deve estar no teu coração aí, coitado desse menino, será que ele vai dormir em casa hoje? Né? E para enfrentar o pai dele. O pai dele devia estar ali fazendo anotação. Não estou fazendo anotação nenhuma, não. Muito pelo contrário. Fui ministrado. E Deus me falava um texto que eu apelei para o Fábio. E quando eu apelo para o Fábio é porque o negócio está feio para mim. Falei, Fábio, cadê? Aí o Fábio falou um texto que era exatamente onde eu achava que estava, mas não estava. Não estava. E eu falei, o quê? Eu não queria passar para você um texto sem ter o endereço. Mas eu achei. Eu não. Deus me direcionou aqui. Porque eu nem coloquei uma palavra que me trouxesse tão facilmente assim. Mas olha, quando Jesus cura um cego de nascença, ali em João capítulo 9, eu lembro que teve essa situação aqui. Parabéns, meu filho. Tinha esquecido de dar os parabéns para ele. Eu lembro que teve essa situação aqui dos sacerdotes pegarem aquele ex-cego e intimidarem ele. O que aconteceu? E você acompanha aí depois em casa, ou acompanha não, depois você lê em casa, medita em João capítulo 9, você vai ver que eles ficavam insistindo ali, né? Com aquele cara, como que você recuperou a visão, o que está acontecendo? Mas olha o que diz aqui, no verso... deixa eu trazer um pouco de contexto aqui. Verso 26. João 9, 26. Coloca para mim aí, por favor. Quem está aí? É o Léo? Coloca aí, Léozinho. 26. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E olha que o ex-cego falou, vocês também, né? Porque ele já se considerava discípulo de Jesus. Vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Estavam falando de Jesus. Olha que bando de gente ousada. Quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Verso 30. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Desconhecido, né? Você não sabe de onde ele vem, mas ele abriu meus olhos. Vocês não são sabichão aí? Como a Dani ministrou domingo, os indignados, os revoltados, os rebeldes. Você nem sabe de onde ele vem, mas o cara me curou. Verso 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Eu ia falar uma palavra aqui que eu não sei se eu posso falar. Gente, é muito mais legal. Gente, vocês não têm noção da importância do arrependimento. O Mike falou algo interessante aqui. O pescador, ele tem a prática da pesca. O pecador tem a prática do pecado. Nós somos santos. Pecado é um acidente. Não, pecado é um acidente. E quando acontece um acidente, o que acontece, Josué? Quando acontece um acidente? Meu irmão, você tem que correr atrás, não tem? E fica engessado uma parte, aí conserta a moto do outro jeito, e vai trabalhar, vai dando um jeito, e vai ter que arrumar até que a vida volte ao normal. Porque se você sofre um acidente, você não cuida do braço, não liga para a moto, só vai acumular desgraça na sua vida. Tem que resolver. O pecado é um acidente, o acidente tem que se resolver. Nós não vivemos na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus tem a divina semente e não vive na prática do pecado. Porque aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo.
Nós temos a divina semente, nós somos nascidos de novo. O arrependimento é para qualquer ponto de pecado que nós temos na nossa vida, e o Espírito Santo nos convence disso. Então você chega diante de uma situação e você está livre de qualquer acusação que o inimigo possa tentar fazer em você. É o diabo chegar em você: ah, mas quem você pensa que você é? Olha, meu irmão, eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus, cristão. Quem eu penso que eu sou? Não. Quem eu de fato sou, tenho uma identidade em Cristo. Existe uma identidade em Cristo em nós. E esses líderes aqui falaram, né? Sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas não fala aqui, mas ouve os santos. Deus não ouve pecadores, mas ouve os perfeitos. Deus não ouve pecadores, mas ouve aquele que não erra em nada. É isso que a palavra diz? Não, a palavra diz assim, ó: mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Prática, é dia a dia, é tentativas, é busca, disposição em fazer a vontade. Coloca Isaías 1,19, Léo. Disposto. Olha aqui, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Não colocou ainda, Léo? Eu já estava até lendo, estou igual, como é que chama o Rogério aqui, olhando para o negócio de célula e falando de cesta básica. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, mas foi isso que eu falei, não foi? Disposição. Deus olha para a nossa disposição. Senhor, mas eu não estou acertando. Mas você está tentando. A primeira parte ali do que Deus ouve é de quem teme. Sabe o que significa temor? Significa que às vezes você não está acertando, mas você teme a Deus. Não é ter medo. Temor é profundo respeito aos princípios do Senhor. É reverência aos princípios. Você sabe que está errado, você não pode fazer, né? O apóstolo Paulo, o bem que eu devo fazer eu não faço, e o mal que eu não devia eu estou fazendo, o pecado que habita em mim. E Paulo estava lutando. A gente não luta, a gente deixa quieto, a gente deixa o negócio acontecer. Meu irmão, tem um monte de gente ao seu redor dependendo da tua consagração. Tem um monte de gente ao teu redor dependendo da tua santificação. Tem um monte de gente ao teu redor dependendo do teu arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. Eu tenho tempo com meu filho. Eu tive um tempo com a minha filha hoje, né? Hoje tive um acidente no olho. E aí chamei a Dani. Eu falei: não, chama a Júlia, que é a Júlia que cuida de mim. A Dani, se tem um negócio no meu olho, ela enfia o dedo. Você não pode estar enxergando demais já. Eu fui no oftalmo, eu estava enxergando demais já. Eu tenho tempo com eles. Eu invisto na vida deles. E eu passei a tarde com a Júlia hoje, e deixei ela num lugar, e continuamos conversando. E voltamos e continuamos conversando. Nós temos relacionamento. É investido uma semente. Existem pessoas ao seu redor. Nós nos relacionamos e dependemos uns dos outros. Onde está a sua santificação? Onde está o seu temor? Onde está a sua disposição em fazer a vontade de Deus? E o Pedro bate nessa tecla, ó. Bate nessa tecla. O Pedro fala assim: Pai, nós precisamos de jovens arrependidos. Precisamos de jovens que fogem do mal, que fogem da aparência do mal. Desculpa, jovens, mas eu conheço um monte de jovem que não está na escola hoje à noite. Não está na faculdade hoje à noite. E onde estão? Onde eles estão? Mas não é por falta de jovem que o avivamento não vai acontecer. É por falta de temor que o avivamento não acontece. Mas se há temor, os jovens serão atraídos. Os adolescentes serão atraídos. As crianças serão movidas pelo Espírito. Mas precisa um povo se levantar, confessar seus pecados, se arrepender, falar assim: Senhor, eis-me aqui. Olha, eu não quero dizer que eu não tenho pecado, porque a palavra de Deus lá em João diz, não fala de ser pecador,
Mas aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Mas há disposição em acertar? Há disposição em se arrepender? Há temor e vontade e disposição de fazer a vontade de Deus? Se há isso, os cegos vão enxergar. Porque ali os sacerdotes não falaram que ele era santo. Falaram assim: Deus não ouve pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Deus não ouve. Não ouve. Mas quem teme e faz a vontade de Deus, esse é revestido de autoridade. Você vai sair essa noite aqui. Como eu disse, eu não queria completar a ministração do Pedro. Eu só queria que você entendesse o momento que nós estamos vivendo. A importância dessa palavra de arrependimento. Você vai sair dessa noite aqui temendo o Senhor e fazendo a vontade dEle. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Isso não é problema meu, é um problema seu. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e lá você chora. Eu converso com todo mundo assim. Com todo mundo. Né, Dani? Com todo mundo. Às vezes eu estou lá no café, Dani, então eu não sei. Eu falei, você não sabe o que, Dani? Não, mas é que foi, Dani, isso aí eu resolvo no lugar secreto. Vai. Falo com a Dani isso. Aconselhamento comigo. Povo, vocês sabem como é que é, não é, Vinícius? Um dia eu falei para Vinícius, tem alguma novidade? Vinícius, lugar secreto, culto, oração, adoração. Fábio, tem novidade? Fábio, pelo amor de Deus, Fábio, lugar secreto, vai lá, Michel, vamos gente, não adianta. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e vai chorar. Lá é lugar quente, aí você chora. Aí você é consolado, você é recompensado, porque aqui fora a natureza criada aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Nós vamos curar em nome de Jesus, nós vamos libertar em nome de Jesus, nós vamos levar salvação em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração. João capítulo 9, verso 31. Pecador não cura. Pecador não é ouvido. Aquele que vive na prática do pecado não é ouvido. Mas aquele que teme o Senhor e faz a vontade, aquele que vive prostrado no arrependimento, esse opera milagres em nome de Jesus. Obrigado, Pedro. Obrigado. Não somos dos que vivem na prática do pecado. Nós queremos todos os dias um coração quebrantado, disposto ao arrependimento. Não somos nós quem curamos, não somos nós quem libertamos, é o teu nome. Que todo o nosso pecado que tem te crucificado seja anulado, cancelado, perdoado em nossas vidas. Queremos estar em temor, fazendo a tua vontade. Olha para cada um aqui. Bocas que são a tua voz para essa geração. Pés que são os teus pés para essa geração. Mãos que são as suas mãos nesta geração. Que levam cura, que levam libertação, que levam purificação, que levam ressurreição e que pregam as boas novas. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Obrigado por esse momento aqui, Pai. Abençoa as nossas vidas e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e sempre, onde ela estiver reunida. Porque teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. De ti, por ti e para ti são todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.